Iniciaremos agora a resolução da questão número 11 da Olimpíada Canguru de Matemática 2025, nível S, Student. Problemas de 4 pontos. É a primeira das questões cuja pontuação é igual a 4. Questão 11. 4 discos circulares de raios R1, R2, R3 e R4 devem ser centrados nos pontos 0, 0, 1, 0, 3, 0 e 6, 0. Então, se eu tenho um par XY e o Y é 0, percebam que eu tenho Y0, 0, 0, 0. Sempre que o par ordenado tem ordenada 0, é porque ele está na abscissa. Desse modo, todos os pontos estão no eixo X, porque o Y é 0. Primeira informação. Os discos podem se tocar, mas não se sobrepor. Aqui eu tenho discos exteriores, aqui eu tenho discos tangentes, aqui eu tenho discos exteriores. Mas eu não posso aumentar o raio neste ponto, porque se eu aumentasse o raio, eles teriam pontos internos comuns. E isso não é permitido. Então, ele dá o exemplo e quer saber qual é o maior valor possível da soma dos raios. Então, qual é o maior valor que R1 mais R2 mais R3 mais R4 pode assumir? Então, vamos lá. Se eu tenho um círculo centrado na origem, um círculo aqui com centro em 1, um círculo com centro em 3 e um círculo com centro em 6, se nós considerarmos os maiores raios possíveis, aqui, para que eu tenha um círculo tangente a 3 e a 6, ele deve estar na média aritmética dos centros, 3 mais 6 sobre 2. Então, eu tenho que ter um círculo centrado em 4,5. Como que a gente faz isso? Centro o compasso aqui, abertura maior que a metade, traça um círculo. Centro o compasso aqui, abertura maior do que a metade, traça um círculo. Aqui eu tenho a reta mediatriz de 3 e 6, que dá no ponto 4,5. Então, se eu tenho um raio 3 e eu tenho um raio 6, para que eles sejam tangentes, eu tenho que ter um círculo centrado em 4,5. Então, o raio tem que ser ponto 3 para 4,5, 1,5. Ponto 6 menos 1,5, 4,5. Então, eu tenho, com centro em 6, um raio de 1,5. Eu tenho, com centro em 3, um raio de 1,5. E esses dois círculos com o mesmo raio serão tangentes no ponto 4,5. Logo, eu tenho que ter aqui um raio de 1,5. Mas se eu tenho um ponto 3 e raio 1,5, 3 menos 1,5, ele vem para cá, mantendo o raio de 1,5 para o ponto 1,5. Então, se de 1 para 1,5 eu tenho que ter outro ponto de tangência aqui, este raio é 0,5. E este raio também deverá ter o valor de 1,5. Por quê? Se eu tenho, aliás, de 0,5, porque de 1 para 1,5 eu aumentei 0,5. Para que eu tenha um círculo centrado aqui, eu tenho que ter 1 menos 0,5 aqui no 0,5, outro ponto. Então, eu tenho este círculo aqui com raio 0,5 e eu tenho este círculo aqui com raio 0,5. Perceba que eu tenho um centrado no 1 e outro centrado no 0. Então, se eu somar R1 mais R2 mais R3 mais R4, será este raio que é 0,5, mais este raio que é 0,5, mais este raio que é 1,5, mais este raio que é 1,5.
Então, vai ser meio mais meio dá 1. 1,5 mais 1,5 mais dá 3. E 3 mais 1 dá 4. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar os pontos 3 e 6, calcular a média aritmética. Então, eu vou achar centrada em 4,5, dois círculos de mesmo raio, 1,5. Eu tenho, a partir de 0 e 1, novamente a média aritmética, 1 mais 0 dividido por 2 é 0,5. E traçar dois círculos com raio, ponto 5. Aqui está ele, o primeiro, aqui está ele, o segundo. Então, o que eu fiz? Tomei a média aritmética dos dois, centrei aqui em 4,5, eu tenho 1,5 de raio, 1,5 de raio. Considerando esses dois, a média aritmética é 0,5, então, centrado em 1, raio 0,5, e centrado em 0, raio 0,5. Resumindo, qual é o maior valor possível? R1 mais R2 mais R3 mais R4 é 4, que temos aqui no item B de bola. Espero que tenha gostado e compreendido o meu raciocínio. Se gostou, dê uma força para o canal inscrevendo-se. Muito obrigado. Se chegou até aqui, brevemente a questão 12. Valeu!